Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quarta-feira, dia 20 de março, está começando. E no programa de hoje você vai ver: Canoas realiza leilão com mais de 500 veículos apreendidos pelo Detran que nunca foram reclamados pelos donos. Gasolina sobe mais uma vez e a Agência Nacional de Petróleo estima valor em torno dos R$ 5,00 no Rio Grande do Sul. Esporte, com D'Alessandro de titular, Inter enfrenta o Novo Hamburgo em busca da segunda colocação do Gauchão. Já o Grêmio pega o Pelotas na boca do lobo com time reserva. Rafael Galhardo é a novidade na lateral. E ainda, confira a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E a gente começa o Rio Grande em Movimento desta quarta-feira dando uma notícia nada boa para os motoristas. Uma pesquisa da Agência Nacional de Petróleo aponta um aumento no preço da gasolina nos postos pela terceira semana seguida no estado. Em Porto Alegre, a alta foi menor. Confira. O levantamento de preços foi feito pelo Procon em 44 postos da capital. O valor da gasolina comum varia entre R$ 4,29 e R$ 4,69. O etanol de R$ 3,49 a R$ 4,39. Já o diesel S500, os preços vão de R$ 3,11 a R$ 3,64. E o diesel S10 de R$ 3,39 a R$ 3,79. Uma pesquisa da Agência Nacional de Petróleo aponta ainda um aumento no litro da gasolina no Rio Grande do Sul, chegando ao valor de R$ 4,99 em Bagé, no interior do estado. Na capital, o aumento foi menor. O litro subiu de R$ 4,36 para R$ 4,37. A projeção são de novas altas no combustível. A Petrobras elevou mais uma vez o preço. A refinaria divulgou o valor de R$ 1,83. A estatal subiu o preço em quase 25% desde fevereiro. Sim, muito complicado. Está caríssimo, né? Mas fazer o quê? Os políticos não querem resolver, né? É notícia não muito boa, né? Mas agora os motoristas que circulam por Porto Alegre podem ficar um pouco mais contentes. Finalmente o trânsito na Avenida Cristóvão Colombo foi liberado. A obra estava prevista para a Copa de 2014, mas ela só aconteceu porque a comunidade se mobilizou e pagou o trecho que faltava. O Walter é empresário e morador do bairro Higienópolis, em Porto Alegre. Por 15 anos, ele manteve aberta uma padaria nesta esquina da Avenida Cristóvão Colombo. Só que ele precisou fechar o estabelecimento, porque o comércio dele e de muitos outros empresários da região foram prejudicados por muito tempo. O motivo? A demora da entrega da obra da trincheira ali na avenida. Mas a realidade do Walter pode mudar, porque a obra foi entregue nesta terça-feira. Isso aí foi uma coisa que a gente não esperava e, no entanto, os projetos, a cidade cresce, então é necessário, né? A obra vai aliviar o fluxo da Avenida Cristóvão Colombo entre a Plínio Brasil Milano e a Benjamin Constant. O primeiro contrato para a licitação dessa obra foi assinado lá em 2012. Aí os trabalhos começaram em 2013, para no ano de 2014 toda a estrutura ficar pronta para receber a Copa aqui no Brasil. Só que a obra ficou parada e foram 5 anos de espera. A expectativa agora é que o fluxo por aqui melhore bastante. A mobilização de empresários, comerciantes e os próprios moradores do bairro no fim do ano passado agilizou a entrega da obra. Qualquer pessoa pode pegar e ajudar, sabe? Sem perguntar o que vai ganhar. O universo conspira a teu favor, sabe? A união que aconteceu aqui é o que nós precisamos mostrar para Porto Alegre, que para construir é preciso unir-se e parar de criticar. O trecho de 60 metros passa por debaixo da rua Dom Pedro II e deverá contar ainda nas proximidades com uma alça no sentido bairro norte da Cristóvão Colombo. Mesmo com a obra entregue e com projeções para novos investimentos, a pergunta de muita gente ainda é: por que essa obra demorou
tanto para ficar pronta? É problema de projeto, é problema de falta de recursos, né? Aspectos financeiros, as empresas, né? Teve 2 empresas que assumiram, né, a obra da Cristóvão e não conseguiram, né, dar sequência, né? O monitoramento da liberação da via contou com o apoio da Brigada Militar e da IPTC. Ótimo que terminaram, né? Isso é o melhor de tudo. A espera foi muito grande, né, Eva? A espera foi muito grande. O pior é que faltava só um trechinho, né? Esse era o problema. Vai ser muito positivo, porque foi tudo finalizado aqui, os próprios comércios que tinham aqui acabaram tudo, padarias, tudo que tinha por aqui. Nós somos moradores daqui e acabou com tudo, né? Agora acho que vai revitalizar de novo. E ocorre nesta quarta-feira em Canoas o leilão de veículos e sucatas do Detran Gaúcho. São mais de 560 itens disponíveis que podem ser arrematados pelos interessados. O evento iniciou às 10 horas da manhã. De um lado, aqueles veículos que estão autorizados a circular novamente no trânsito. De outro, os que não podem mais voltar às ruas. As chamadas sucatas, que servem para reciclagem ou aproveitamento de peças. O Wilson é dono de um ferro velho e veio cedo conferir o que ele pode aproveitar e dar bons lances. Qualquer veículo, tem cliente para tudo quanto é tipo de carro. E alguma coisa a gente compra para vender inteiro também, né? Carro documentado. Mais barato, melhor, né? Começa com 600, depende, vai a 3.000, 2.000, 1.500. Tem meio para concorrer. Ao todo, são 566 veículos que vão para leilão, todos retidos e que não foram reclamados pelos proprietários. Por isso, é bom dar aquela conferida nos depósitos de Nova Santa Rita, de Esteio e aqui de Canoas. O negócio é checar tudo o que puder, abrir o capô e ver se não falta nada, ou se os pneus estão carecas. O Adelmo trabalha com revendas e quer ver se consegue uma boa margem de lucro com as possíveis compras. 30%, 40%, sim. Já é uma margem boa. A maioria é pneu careca, tem que botar uns pneus, botar alguma chapeação, algum reparozinho, para a gente tentar tirar um lucro em cima. Para participar do leilão, o comprador deve ter em mãos RG, CPF e comprovante de residência, se for pessoa física. Se for jurídica, é necessário apresentar contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante. O dinheiro arrecadado ele vai para o pagamento dos débitos do veículo. Então, eles são destinados para pagamentos de multas, estadas no depósito. Então, eles são destinados para esse fim e para o custeio do leilão também. Se sobrar algum valor dessa arrecadação, o proprietário pode requerer esse valor. Ele fica à disposição do ex-proprietário, que a gente chama de saldo remanescente. E o governo do Rio Grande do Sul deve apresentar na próxima sexta-feira o projeto de concessões para 2 estradas no estado e também da rodoviária de Porto Alegre. O projeto representa o primeiro pacote de concessões do atual governo, apesar de ter sido idealizado pelo ex-governador José Ivo Sartori. As medidas contemplam trechos das rodovias estaduais da RS 287 entre Itabaí, no Vale do Taquari, e Santa Maria, na região central. Outro trecho seria na RS 324 entre Passo Fundo, no norte, e Nova Prata, na Serra Gaúcha, por 30 anos, além da rodoviária de Porto Alegre por 25 anos. As medidas foram oficializadas pelo Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas, as PPPs. Agora a gente muda de assunto aqui no Rio Grande em Movimento. A gente vai falar sobre o estudo da neurolinguística, como que ele pode melhorar as relações pessoais. Para entender um pouquinho melhor esse assunto, a gente convidou aqui o Marcelo Paixão, que é psicólogo neurolinguista. Muito boa tarde, muito bem-vindo ao nosso programa, Marcelo. Começar explicando então o que é isso, o que é o neurolinguístico. Programação neurolinguística. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo, obrigado pelo convite. A programação neurolinguística ela foi desenvolvida por 2 americanos na década de 70 como uma metodologia simples para ajudar as pessoas a aprender mais sobre o funcionamento do cérebro. Da mente, né? Nós não aprendemos isso no nosso cotidiano, né? Nem escola, só quando vai para um curso de psicologia ou então para um curso de neurolinguística que a gente passa a entender um pouco mais. Com fundo de investimento. Então, obrigado.
a nossa comunicação e como é que nós mudamos os nossos comportamentos para alcançar algum resultado, algum benefício na nossa vida. Então, ela pode servir desde eu aprender a dar aula, uma palestra, ou a superar medos, como para a área de negócios, vendas, negociação. Ela foi criada para ajudar qualquer pessoa a usar um dos maiores computadores que a gente tem, que é o nosso cérebro, e poder utilizar o software, que seria a mente, né, para a gente alcançar resultados, mudança de vida e por aí vai. Então tem muita relação com a psicologia mesmo, é tudo aplicado dentro do consultório, como é que é aplicado isso? Isso que é interessante, né? A psicologia, quando a gente faz a formação em psicologia, ela é praticamente para a área clínica, daí tem a área de trabalho, questão social. A programação neurolinguística não é uma faculdade, ela é um curso muito rápido que a gente faz, inclusive ele geralmente dá 60 horas de treinamento, de 60 a 80 horas de treinamento, e na verdade a gente pode aplicar em qualquer coisa. Por exemplo, digamos que a pessoa esteja com mais vontade de interagir melhor com outras pessoas no seu ambiente de trabalho, ou que ela queira, sei lá, lidar com as emoções de uma forma diferente. Ela está se vendo no local de trabalho dela muito nervosa ou tensa e quer técnicas, recursos para isso. Então ela pode aprender. Eu posso utilizar a programação neurolinguística para o que a gente chama de abordagem objetiva, que é eu utilizando em outras pessoas, como por exemplo, um apresentador de um programa de televisão pode usar a neurolinguística, um palestrante, um professor, um líder de uma equipe pode utilizar a programação neurolinguística com a sua plateia, com seus liderados, ou uma pessoa pode fazer o que a gente chama de aplicação subjetiva, que é ela com ela mesma, né, no seu cotidiano. Vou dar um exemplo. A pessoa ela quer emagrecer e ela não consegue emagrecer. Geralmente o emagrecimento está ligado a questões psíquicas. Nem sempre é uma psicopatologia para um tratamento com um psicólogo. Às vezes é como ela organiza os pensamentos dela para isso. E a programação neurolinguística pode ajudar ela a organizar seus pensamentos. Digamos que ela queira ficar com mais dinheiro, inclusive queira pensar que pode buscar uma riqueza financeira. Quem não quer, né? E é uma coisa bem interessante, porque a educação psíquica ligada ao dinheiro, ela é muito pouco explorada no Brasil e é explorada em todas as partes do mundo. E a programação neurolinguística, ela ensina como lidar com o pensamento ao entorno do dinheiro. A gente fala assim, né, que dinheiro não traz felicidade. Essa já é uma comunicação que faz a gente ter certa aversividade ao dinheiro. Quando a gente deveria programar nossa mente e para dizer assim, dinheiro também traz felicidade, sim, porque também pode trazer saúde, pode dar a possibilidade de eu ajudar outras pessoas. Então eu usar a minha mente, a minha comunicação, por isso que se chama programação neurolinguística. O programação é da mente, o neuro é do corpo e linguística da linguagem. Como eu utilizo esses três campos para mudar coisas como isso, por exemplo, como eu lido com o dinheiro. As pessoas, por exemplo, acreditam, têm o seu modelo mental de pensamento que devem guardar dinheiro. Elas não aprenderam que, na verdade, não se guarda dinheiro, a gente investe dinheiro. Então, será que para eu ter um dinheiro para fazer uma viagem, eu deveria guardar ele ou investir, fazer o meu dinheiro crescer? Só que o pensamento de uma pessoa, a estrutura psíquica de uma pessoa que guarda dinheiro comparado ao que investe, não é a quantidade de dinheiro que tem no bolso, né? É como ela pensa sobre o dinheiro. E a PNL pode ajudar com perguntas estratégicas, tem uma coisa chamada posições perceptuais, que eu passo a me enxergar enquanto eu estou ali pensando em economizar ou investir. Isso tudo ajuda a lidar com as emoções. Então, pode ser uma relação familiar, pode ser com liderança, pode ser eu pensando comigo, ou inclusive eu pensando no empreendedorismo, em dinheiro. A PNL está aplicada em tudo. Para ter uma ideia, um case de sucesso, todo mundo conhece aí, a Anitta. Ela usa a programação neurolinguística. O criador da Apple, do iPhone, ele tinha um especialista em programação neurolinguística que tinha conhecimento em programação neurolinguística. É um campo muito vasto. Só que a gente ainda enxerga no Brasil questões da mente, algo que a gente não deve cuidar. Só lembrando, né? A mente é a base de tudo. Não adianta você ter dinheiro, não adianta ter carro, não adianta ter sonhos, se não trabalhou a sua mente para isso. E é um modelo super simples de aprender, a programação neurolinguística, que vai ajudar as pessoas a mudar seus resultados ao entorno aí do que diz, referente aos seus sonhos, né? E qualquer pessoa ela pode fazer esse curso de programação neurolinguística ou a pessoa deve procurar um psicólogo, um neurolinguista para poder entender isso? Se a pessoa acredita que ela pode ampliar suas capacidades cognitivas, ou seja, sua forma de pensar, se ela acha que ela pode expandir, ficar mais inteligente no seu pensamento, se ela acha que pode mudar os seus processos de comunicação, porque a gente tem o diálogo interno, nós conversando com a gente e nós conversando com outros, ou comunicação intrapsíquica, né, que é eu comigo, ou eu interpessoal, né, eu conversando com outras pessoas. Se ela acha que pode melhorar a comunicação, se ela acha que pode mudar comportamentos e que pode
ganhar novas capacidades, né? E se acha que pode trabalhar aí a questão ligada às emoções, como se tornar melhor em termos emocional. Tem duas coisas importantes. Tem a inteligência emocional, que é eu lidando com as minhas emoções, e a inteligência afetiva, como eu afeto os outros em termos de emoção. Se uma pessoa acredita que pode melhorar qualquer um desses campos, então o curso de programação neurolinguística é algo super indicado. E lembrando, tem pessoas com 17, 18 anos que fazem o curso, como tem pessoas com 60 anos e querem refazer a sua vida, reorganizar. Ela é uma metadisciplina. Não interessa a área de atuação. Você pode ser um advogado, você pode ter abrindo um negócio, pode ser um funcionário, um servidor. Qualquer pessoa que queira melhor desempenho e explorar mais o seu próprio potencial, pode sim aplicar a programação neurolinguística na sua vida. E hoje em dia está muito na moda o coaching, né? Sim. O coaching utiliza muito essa programação. É muito interessante assim, ó, eu sou formado com o Timothy Gell, o cara que inventou o coaching, e as minhas certificações também são dos criadores da programação neurolinguística, além de psicólogo. A programação neurolinguística hoje no mercado, se a gente tirar ela de dentro dos processos de coaching, a gente está tirando quase 70% dos recursos que o coaching tem. A programação neurolinguística é praticamente a base do processo de coaching. Só que a diferença do coaching para a PNL é que o coaching é um ou tu é um profissional que vai ajudar uma pessoa a alcançar um objetivo em específico, ou então você é a pessoa que passa pelo processo de coaching querendo alcançar um objetivo em específico. A programação neurolinguística, ela não tem esse contrato direto de fazer um para um, né? O one-to-one que a gente chama. É eu querendo mudar a minha vida e, por consequência, mudar questões, pessoas próximas de mim, ou melhor, ajudar elas também num processo de mudança. Então, o coaching, ele bebe sim muito da programação. Eu sou coach, atuo com coaching, e ele bebe sim da programação neurolinguística. Existe uma diferença muito grande quando você procura um profissional que tem só a formação em coaching e um que tem a formação em coaching e mais programação neurolinguística. O aprofundamento da PNL torna o profissional de coaching, inclusive a própria psicologia, o psicólogo, com muito mais recursos para alcançar um objetivo. Tá certo, muito obrigada então, Marcelo Paixão, nos explicando um pouquinho sobre programação neurolinguística. Obrigada mais uma vez. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter RDCTV Digital. E claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E Porto Alegre teve a maior queda de homicídios da década no mês de fevereiro, 62% em relação ao mesmo período do ano passado. Em todo o estado, os números também caíram. Os indicadores de criminalidade divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado apontam que a redução na capital foi a mais expressiva, 37 óbitos a menos do que em fevereiro do ano passado. No estado, a queda foi de 32% no número de mortes por homicídio doloso, com intenção de matar, 66 vítimas a menos em relação ao mês de 2018. Na mesma comparação, o número de ocorrências de homicídio caiu 28,5% no estado. Os latrocínios também tiveram queda no Rio Grande do Sul, 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Em Porto Alegre, não houve registros, contra 2 em 2018. Também mantiveram a tendência de queda na comparação entre os primeiros bimestres deste ano e de 2018, roubo e furto de veículos, que no estado caíram 24,2% e 18,4%, respectivamente. Na capital, roubos caíram 34% e furtos 2,4%. Na comparação entre os bimestres, o número de ocorrências no estado também caiu. E quanto aos roubos e furtos em transporte coletivo, na comparação entre os primeiros bimestres 2018 e 2019, a queda chegou a 31,8% no estado e 28% na capital. E ainda falando sobre segurança pública, o vice-governador do estado, Ranolfo Vieira Júnior, encaminhou ao ministro Sérgio Moro um pedido para renovar a permanência da Força Nacional no Rio Grande do Sul
por meio ano. Em janeiro, Moro já havia atendido a um pedido do ex-governador José Ivo Sartori para manter os agentes por mais 2 meses, período que acaba nesta sexta-feira. O estado conta com 55 policiais militares e 9 civis. Segundo o governo, a meta a longo prazo é acabar com a dependência da Força Nacional, já que a Brigada Militar deve ter um aumento de 2.000 novos agentes, enquanto a Polícia Civil terá um aumento de 426. E agora a gente fala de previsão do tempo. Hoje o verão acaba às 6h58 da noite, para a alegria de muita gente e também para a tristeza de tantos outros. E com a chegada do outono, essa quarta-feira já começou com temperaturas mais amenas. Vamos ver. Máxima de 27. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, mínima de 14, máxima de 25 graus. Já em Pelotas, no sul do estado, a mínima é de 17 graus e a máxima alcança só os 24. Em Uruguaiana, na fronteira, deve chover durante o dia, a mínima é de 15 graus e a máxima registrada deve ser de 26. Já em Campo Bom, na região metropolitana, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Agora a gente muda de assunto, a gente vai falar sobre um espaço muito interessante que vai ser inaugurado. É a Fábrica do Futuro aqui em Porto Alegre. É um espaço no 4º distrito da capital e neste final de semana ocorre um evento gratuito. Para entender melhor sobre esse espaço, sobre esse evento, a gente vai conversar com César Couto Ferreira, que é CEO da Fábrica do Futuro. Olá. Muito bem-vindo, muito boa tarde. César, começa explicando para nós então o que é essa Fábrica do Futuro. Ok, a Fábrica do Futuro, e eu vou falar devagar, não é? Eu tenho que falar devagar, como português, como CEO português, eu tenho que falar devagar. A Fábrica do Futuro é um ecossistema de inovação. É um ecossistema de inovação que tem um background, ou seja, um passado e um legado muito interessante. Ou seja, era a fábrica da Wanda Hauck, onde se faziam os artefactos de Natal, as árvores de Natal, as bolas de Natal. Ou seja, há um legado da família Hauck, do Francisco Hauck e do Ricardo Hauck pai e do Rafael Hauck, que curiosamente eles criaram a Audioporto, ali, de uma fábrica de sonhos, criaram a Audioporto, que era um estúdio, que foi nomeado o melhor estúdio em 2018 por os profissionais da música brasileira. Tem tido o Chico César, foi o Vítor Ramil, gravei lá o álbum que foi nomeado a Grammy, a Anitta gravou há pouco tempo aqui com os Clean Bandit. Então dessa riqueza cultural e de indústria criativa surgiu depois a Fábrica do Futuro. Que é essa que a gente está vendo agora? Exatamente. Aí é a Audioporto, aí estamos a falar do lounge da Audioporto. Aí é onde vão estar algumas das palestras que vamos ter aqui no nosso Festival Tech Art, que é esse evento de lançamento da Fábrica do Futuro. A Fábrica do Futuro, como sendo um ecossistema já mais maduro, quando já tem presença de grandes marcas, como a Semente de Negócios, por exemplo. Vamos ter também a NanoBiz dentro de um segundo andar que é feito de empresas mais scale-ups. Todos nós vamos traduzir aquilo que nós desejamos para o futuro do Porto Alegre e do Rio Grande do Sul e aquilo que tem sido manifestado pelo Pacto Alegre, por exemplo. Ou seja, vamos trazer a inovação, vamos criar pontes para o mundo e, como eu costumo dizer, nós ao criarmos essas pontes para o mundo, queremos dar as mãos e atravessar essas pontes. Okay? Então é um sítio muito especial, onde vamos ter agora, como evento de lançamento, o Festival Tech Art. E vamos trazer nesse Festival Tech Art os valores da Fábrica Futuro, que é inovação, tecnologia, arte e cultura e educação. Ok? Para conhecer, então, tem que participar. Quem é que pode participar desse evento? Neste momento, infelizmente, a procura foi... Felizmente e infelizmente. E eu, como pessoa responsável e organizador, fico muito feliz com a atração que trouxe o evento, o Festival Tech Art, porque realmente foi uma procura insana. Nós não pensávamos que fosse ser tão grande. Isso deixa-nos um futuro muito alegre de fazer um evento para 3, 4 mil, 5 mil pessoas por ano. Mas este ano foi bem reduzido o número, bem limitado, a cerca de 1000 pessoas. Então aquilo que nós temos neste momento é uma lista de espera. Ainda vamos ter um pequeno lote na sexta-feira, por isso as pessoas que estão aí desse lado ainda podem ter a possibilidade deste pequeno lote. Estejam atentos às redes sociais da Fábrica do Futuro, no Facebook, no Instagram, porque vai haver essa possibilidade. É grátis, o evento é grátis. Isto é algo único, trazer palestrantes internacionais, vários laureados, nomeados de Grammy, vencedores de Grammy, que vão estar presentes no Festival Tech Art, palestrantes que trazem
pela primeira vez a Porto Alegre, alguns deles a primeira vez no Brasil, o Michael Bev, que vai nos trazer uma lição de ética e de moralidade nesta quarta revolução, que é a revolução digital. Vamos ter, por exemplo, o Ian Ramil, um artista da cidade, que vai estar a tocar algumas músicas novas, e depois vamos ter também pessoas que trazem muito para a diversidade da tecnologia no Brasil, a Evelyn Mendes, que vai falar sobre diversidade. Trazemos o Kleber da 99, a Cíntia da Microsoft, que vem falar do empoderamento feminino dentro da tecnologia. Então é um festival muito rico, com experiências de realidade virtual. Vamos ter muita música, muita cultura e muita tecnologia. Muito interessante, pena que nem todo mundo vai poder participar, né? E é muita programação, é desde as 11 horas da manhã até as 9 horas da noite, é isso? Começa às 9h30, nós vamos ter um evento com mais formalidade, com as entidades, com os ilustres e as ilustres da cidade e do Estado, para fazer a inauguração formal, e depois às 11 horas aí começa a programação, que dura até às 21h, que vais ter muitas áreas ocupadas, vai haver muitas opções. Eu acho que as pessoas vão ter dificuldade em saber para onde é que vão querer ir, não é? Eu falei desses nomes todos. Vai ter que ter um mapinha para todo mundo. E vai ter um mapa de agenda para as pessoas terem uma bússola para estarem dentro do ecossistema, ok? O bom, e eu posso já dizer isto, é que se alguém não tiver a oportunidade de falhar uma das palestras, uma das conversas ou um dos espetáculos, cá fora vai estar a ser transmitido, ok? Tudo o que está a acontecer em termos das palestras vão estar a ser transmitidas também cá fora, e por isso é uma forma das pessoas se sentirem à vontade e estarem confortáveis. Vai haver um food hall fabuloso, com Marcelo Chambeck, que vai estar tudo ele a ser feita a curadoria do Cozinha-me. Então é assim, vai ser fantástico a todos os níveis. Vamos ser bem tratados para a cabeça e vamos ser bem tratados também para o nosso estômago e para a nossa barriguinha. Por isso que isso é muito importante. O bem-estar das pessoas e essa qualidade para nós é muito importante. Bom, o senhor acabou de falar que vai ser tudo transmitido, né? Mas quem estiver em casa consegue assistir também ou não? Nós gostávamos de fazer essa surpresa. Eu ainda ontem estava a discutir isso e a ver se nós conseguimos fazer isso, pelo menos um Facebook Live, sim, mas nós gostávamos de ter uma feed nossa exclusiva a fazer essa chamada. Não posso prometer isso para já, ok? Nós vamos ter essa live feed interna que vai estar a transmitir para um video wall cá fora no nosso garden, que é uma entrada que está a ser impecável neste momento, para que as pessoas que possam não... Por exemplo, se eu quero ter a Elisa Martini, não é? A Elisa Martini é um grande nome que eu não falei e que vem, que é da Flex CG, de uma das maiores agências do mundo que fica no Brasil, e eu não vou conseguir entrar. Eu sou fã da Elisa Martini, eu, César, sou fã da Elisa Martini e quero ver. Se eu não conseguir entrar, eu pelo menos vou ter a oportunidade de ver no nosso garden com companhia de uns amigos e de uma boa cerveja e se calhar de um belo churrasco, não sei, ainda não sei o que é que o Marcelo vai lá fazer, o chefe. Mas pelo menos coisas boas, e depois nesses segmentos vai haver sempre música de intervalos entre as talks e as conversas que vão estar a acontecer. Tá certo. Quem não conseguir participar desse primeiro evento, o que vai ter ao longo do ano? Qual a programação de vocês? Muita coisa, muita coisa. Vamos ter várias áreas, obviamente, focadas na inovação, na tecnologia. Em breve nós vamos ter o João Kepler aqui na Fábrica do Futuro a falar sobre investimento. Vamos ter um projeto único que é o Get in the Ring, que é um projeto global que vai dar a oportunidade a uma startup local de Porto Alegre para ir para um evento global, ou seja, onde vão ter imersão diária de 3 dias com investidores, com mentores, e uma oportunidade única de realmente receber um aporte milionário quase, que posso dizer estas palavras, através do Get in the Ring. Nós, mais à frente, o nosso objetivo é fazer mesmo muitas coisas ligadas à inovação e à arte, ou seja, eu sonho em fazer um festival de realidade virtual. Temos apontado um Media Summit e por isso estamos num órgão de comunicação social. É bom falarmos sobre isso e trazê-los. Curiosamente o meu background é televisão, então eu fico encantado em saber que temos uma televisão muito perto aqui no nosso quarto distrito. Então são vários os planos que estão presentes para a Fábrica do Futuro. Tá certo, muito obrigada então César Couto Ferreira, falando um pouco então da Fábrica do Futuro, que é uma novidade que vem chegando aqui em Porto Alegre. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no programa. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então fique conosco.
Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento, agora para falar sobre esporte, sobre dupla Grenal. Hoje tem jogo do Grêmio e tem jogo do Inter, é isso mesmo, JB? Boa tarde. É verdade, grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. A dupla Grenal na última rodada da fase de grupos do Gauchão. E são situações bem diferentes. O Inter ainda tem o que disputar e até por isso coloca o que tem. Quem vai nos atualizar sobre as últimas do Colorado é o repórter Pedro Oliveira. Tão tranquilo, do mesmo jeito que está o Internacional para enfrentar o Novo Hamburgo logo mais. A gente vem trabalhando, né, e a gente conversou eternamente. Vamos ver como é que o Daí vai falar, como a gente vai montar o time para a gente enfrentar da melhor forma possível. A gente vai jogar em casa, a gente sabe nossa força em casa, independente do adversário, a gente tem que jogar para buscar um resultado positivo. Contra o Noia, o Colorado reencontrará Bolívar, zagueiro campeão 2 vezes da Libertadores pelo Inter, além de diversos campeonatos gaúchos e Copa Sul-Americana. Hoje, Bolívar é treinador do Novo Hamburgo, mas o técnico não conta com bom retrospecto. São apenas 2 vitórias nas últimas 5 partidas. O Bolívar é um ídolo aqui do Internacional. Eu joguei com ele aqui há muito tempo também. Então ele conhece bastante aqui dentro, conhece bastante o Inter, né? Mas acredito que a gente está preparado para enfrentar o Novo Hamburgo e a gente vai jogar da melhor maneira possível e buscar a nossa vitória. Para este jogo contra o Novo Hamburgo, Odair Hellmann terá 4 desfalques. Eles são Rodrigo Lindoso, que sofreu um trauma no seu joelho direito contra o Grêmio no último final de semana, Nonato, que foi expulso também contra o Grêmio no final de semana, Nico Lopes, que hoje cumpre o último jogo da sua suspensão de 4 partidas, que foi feita pelo TJD do Rio Grande do Sul, e o último jogador é Patrick, ele que sofreu um desconforto muscular na coxa direita contra o Aliança Lima na semana passada. Então, o time que vai a campo contra o Novo Hamburgo é misto. Com isso, o Colorado deve ter Marcelo Lomba no gol, Zeca na lateral direita, Moledo e Cuesta na zaga, Iago na esquerda, Rodrigo Dourado e Edenilson como volantes, no meio de campo Guilherme Parede ou Serrafiore, D'Alessandro e William Potker. No ataque, Rafael Sobis. Hoje a gente está com um grupo grande de jogadores, um grupo bem qualificado e é um pouco difícil todo mundo jogar todos os jogos, né? Pela essa sequência de quarta, domingo. Então a gente tem um grupo qualificado que, quando precisar, o Daí vai colocar e vai dar conta do recado. Mesmo sendo o último jogo da fase classificatória do Gauchão, o Colorado ainda tem algo para decidir no campeonato. Com uma vitória e um tropeço do Caxias, garante a 2ª colocação na competição e só precisaria decidir fora de casa numa possível final, apenas contra o primeiro colocado, o Grêmio. E a gente sabe da importância, mas depende também de um outro resultado. Independente disso, a gente vai buscar a nossa vitória e vai dar sequência nos próximos jogos. Tranquilo e confiando na força do seu estádio, que o Colorado espera fazer um bom jogo logo mais contra o Novo Hamburgo. Olha, é difícil cobrar o Inter, porque já está classificado, não acho que a motivação vai estar lá em cima, é um jogo que ninguém quer. Por exemplo, o Moledo, ele está pendurado com 2 amarelos, não vai chegar chegando, rompendo todo mundo ou batendo todo mundo, porque numa dessas leva o terceiro, está fora das quartas de final, que aí sim no Gauchão faz alguma diferença. Mas é um time que precisa pelo menos fazer a sua vitória, conseguir os 3 pontos e sonhar que o Caxias, no máximo, um empate com o São José para ser o 2º colocado. Sendo o 2º, tem vantagem, joga sempre a 2ª partida do mata-mata dentro de casa, dentro do Beira-Rio. Mas vamos combinar que no Gauchão não é assim uma grande motivo, não faz muita diferença para a dupla Grenal jogar dentro ou fora de casa, porque pelo nível técnico das equipes do Gauchão e de Grêmio e Inter, eles são obrigados a vencerem e não dá para cobrar algo diferente. No Grêmio, aí sim tem uma motivação extra. O time vai jogar contra a equipe do Pelotas, desfalcados, alguns reservas, outros titulares que eram titulares e passaram a ser reservas, mas eu vou deixar que o Guilherme Paz explique essa história pra gente. É hoje Pelotas e Grêmio na Boca do Lobo. O jogo vale muito para o time da casa. Na 7ª colocação com 12 pontos, o Pelotas tem 2 a mais que o 10º colocado Brasil. E uma derrota para o Grêmio pode tirar o time dos 8 classificados para as quartas. Por outro lado, o Grêmio chega à última rodada com 26 pontos em 10 partidas. O primeiro lugar está assegurado.
dando direito de decidir em casa os confrontos de volta das próximas fases. É sempre importante, né, fazer uma boa campanha. Esse foi o nosso primeiro objetivo desde que começou o campeonato, ter a melhor campanha para ter a vantagem nas decisões. Já com foco no confronto do próximo final de semana pelas quartas da competição, nem Renato viajou. Ficou em Porto Alegre com os jogadores titulares. O comando será de Vitor Hugo Signorelli e ele vai ter que improvisar. Paulo Miranda sentiu dores musculares e foi preservado, nem viajou. Em seu lugar, Michel vai atuar ao lado de Marcelo Oliveira. Com isso, o provável time tem Breno no gol, Rafael Galhardo, Michel, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba na esquerda, Rômulo e Matheus Henrique no meio, Montoya na direita, Jean-Pierre mais centralizado, PP e o centroavante Felipe Viseu. Os jogos que o time alternativo tem feito tá sendo bem positivo, né? Eu acho que isso é muito do dia a dia também do treinamento, a gente se conhece, a gente sabe a forma que a gente joga. O Grêmio tem um padrão de jogo já, né? Então isso ajuda muito para quem entra, às vezes muda 2, 3 peças, o padrão de jogo continua o mesmo, às vezes muda todo mundo e o padrão é o mesmo. Rafael Galhardo fará sua reestreia. O lateral contratado no início do mês volta depois de uma passagem em 2015 pelo tricolor. São as novidades desse time do Grêmio. Como eu falei, o Felipe Viseu na vaga do André. O André ficou em Porto Alegre treinando com os titulares. Parece que o Renato está começando uma trajetória para colocar o André como titular do Grêmio. Tem também a situação da lateral direita, que o Galhardo vai começar a ganhar ritmo de jogo. E para mim o fundamental desse time, que ok, não tem Paulo Miranda, não tem aí os titulares, não dá para achar que esse é o time que vai jogar na Libertadores, mas são jogadores que serão importantes quando o Grêmio estiver em Libertadores e Brasileiro. O Gauchão, eu sei, né, já está classificado, não tem muito o que fazer, já é o primeiro colocado, mas pega ritmo, entrosa esses caras aí, quando começar o Brasileirão, que o Grêmio estiver numas oitavas de final, quartas de final de Libertadores e precisar deles em 10, 12 rodadas, como foi no ano passado, coloca eles, os caras não vão chegar, não temos entrosamento, nunca jogamos juntos. Não, esse time já está sendo preparado agora para o Brasileirão e por isso o Grêmio acerta em cheio em colocar seus reservas para dar ritmo de jogo e também entrosamento para esses camaradas aí. Tá certo, Marcele? Tá certo, obrigada, JB. E agora a gente vai para um rápido intervalo, então não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E após o fim do julgamento do caso Bernardo na semana passada, o Ministério Público de Três Passos recorre para aumentar as penas dos condenados. Nesta terça-feira, o promotor de justiça Bruno Bonamente entrou com um recurso para aumentar as penas aplicadas aos 4 réus condenados pela morte do menino Bernardo, de 11 anos, em 2014. As penas aplicadas foram para Graciele Ugolini, 34 anos e 7 meses, para Leandro Boldrini, 33 anos e 8 meses, Edelvânia Virganovics, 22 anos e 10 meses, e Evandro Virganovics, 9 anos e 6 meses. De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, as razões para o recurso devem ser apresentadas depois que toda a gravação do julgamento tenha sido transcrita e anexada ao processo. A previsão é que isso deva ocorrer ainda no mês de abril. E nesta terça-feira, o Cruzando as Conversas recebeu 4 vereadores para discutir a saúde pública na capital. Entre os temas debatidos no programa, esteve uma proposta da Prefeitura em transformar as unidades de pronto atendimento Lomba do Pinheiro e Bom Jesus em UPAs. Confira um trecho do programa. A pauta de hoje é quais são as vantagens e desvantagens em querer transformar os pronto atendimentos dos bairros Lomba do Pinheiro e Bom Jesus em UPAs. É uma proposta da Prefeitura que prevê que 2 empresas passem a administrar os locais. E existe a possibilidade de ocorrer problemas semelhantes aos que aconteceram na saúde de Canoas. Só uma lembrança breve na abertura da nossa conversa. É um tema importante para a cidade, é um tema importante para o cidadão, especialmente para aqueles que precisam do serviço de saúde público. Só quem é trabalhador e que ganha o seu salário por força do seu suor e que, portanto, precisa estar bem de saúde,
sabe o que representa estar mal de saúde e não ter atendimento de saúde. E ao mesmo tempo, recentemente nós vimos aqui em Porto Alegre algumas situações que nos preocupam muito, como foi o caso do Parque Belém, a própria beneficência portuguesa. Então são exemplos assim que nos preocupam bastante. Tu até mencionaste aqui no início a questão de Canoas, que aí obviamente suscita outras preocupações, né, no que diz respeito aí à questão de favorecimentos ou situações que possam englobar desvios, enfim, mas eu acho que isso aí, claro que num primeiro momento vai se acreditar que isso não vai acontecer, não se quer isso para a cidade, mas existe essa preocupação. Decidir se vai ser o estatal ou uma organização social, uma organização, uma OS que vai comandar a saúde, Porto Alegre já tem vários exemplos que estão dando certo. O Hospital da Restinga foi muito bem lembrado pelo vereador Walter no início. Ele custava para o município 5,4 milhões. Hoje custa 3,7, aumentou de 62 para 110 leitos, além de mais atendimento, vários novos atendimentos que não tinham antes. Então é uma experiência que está dando muito certo. Ele não se aplica no nosso debate, porque o Hospital da Restinga ele era antes administrado pelo Moinhos de Vento. Então ele já vinha de uma gestão. Mas ele está utilizando. Então dizer que ele custava 5 mil, agora custou 3, ele passou do privado para o privado. Eu acho que não. Mas como é que nós vamos reduzir o seguinte, sobre processos licitatórios, existe um grande equívoco no entendimento dos que formatam. Um processo licitatório não é para comprar coisas ou contratar serviços mais baratos, e sim para que torne pública a intenção, dando direito a quem atenda às questões do escopo. É para comprar coisas e serviços que atendam às necessidades do órgão ou ao que se destina o objeto. Quem disse isso? Rogério Zimmermann é um telespectador. Teoricamente é isso. Teoricamente é isso, mas ao gestor... pregão eletrônico, adesão, ao gestor tem duas possibilidades, o Rogério sabe. Ou menor preço ou técnica e preço. E ninguém assume o técnica e preço, porque amanhã depois alguém no Ministério Público de Contas, sempre vai ter um babaca vai dizer que ele está dirigindo, que ele está direcionando a licitação, e aí o cidadão fica com a sua vida na berlinda. Lá no Timbaúba, o cara tem que chegar às 2 da manhã ou no dia anterior. Florianópolis, que tem 350 mil habitantes, já tem um aplicativo que ninguém mais vai para a fila, ninguém mais. Nós aqui que temos um prefeito que é tão fissurado em aplicativos, né? Nós não temos isso na saúde. Mas não adianta aplicativo se não tiver médico lá para atender ele. Muito bem, agora a gente muda de assunto. A gente vai falar um pouco de direitos e deveres do síndico. Muita gente hoje em dia tem optado por sair de casa, de uma residência, para ir morar num prédio, num condomínio. Só que é muita gente, são muitos vizinhos, né? E precisa de alguém para tomar conta de tudo isso. E para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, a gente convidou o José Henrique, que é professor e coach de condomínios. Muito bem-vindo, muito boa tarde, José. Explica para nós, então, tem a diferença? Tem o síndico, que é o morador, e tem um síndico profissional contratado, né? Qual a diferença desses dois? Qual a atribuição de cada um? Explica um pouquinho para nós. Legal, boa tarde a todos. Sim, existe um síndico do próprio condomínio, que geralmente é um morador, e existe uma modalidade que nem é tão nova assim, né? Que é de um síndico externo, um síndico profissional, que se diz, até a nomenclatura não é a mais adequada, né? Mas é um síndico externo, uma pessoa que é contratada para exercer o cargo de síndico num determinado condomínio. Então, legalmente, nenhuma lei trata com diferenciação o síndico do condomínio e o síndico profissional, né? As convenções dos condomínios, sim, elas podem dar tratamento diferente para um e para outro, né? A exemplo de o prazo do mandato, por exemplo, né? Se for um síndico do condomínio, o prazo pode ser um, se for um síndico profissional, pode ser outro. Exemplo de remuneração, se o síndico for um condômino, geralmente são isentos da taxa de condomínio, né? Não pagam a taxa. E se for um síndico profissional, ele vai fazer uma proposta e uma assembleia tem que autorizar que ele receba honorários, então, para prestar aquele serviço, né? Mas não é uma modalidade tão nova assim. O que acontece é que cada vez mais os condomínios têm estruturas de clube, né? E as construtoras têm investido muito nisso, né? Pegar tudo que tem do lado de fora e colocar para o lado de dentro para que a gente tenha cada vez mais conforto. Eu também moro num condomínio e a ideia é não sair, né? Tu não precisa ir na academia, não precisa ir almoçar, tudo tem dentro do condomínio. E todos esses problemas que tem do lado de fora, então eles também passam a integrar os já conhecidos problemas de barulho, cachorro e tal,
com essa mega estrutura que esses empreendimentos têm. Então, a demanda por síndicos profissionais, né, por síndicos externos, ela cresce assim de forma avassaladora, né? Cada vez mais tem demanda para isso, em virtude de que os próprios condôminos, por uma questão de relacionamento e de conhecimento técnico também, não têm mais a intenção de atuar como síndicos, né? Embora tenham ainda muitos síndicos, moradores mesmos, né? As pessoas, o que a gente tem visto é que elas estão buscando sim síndicos atuantes, profissionais, pessoas que não podem dizer que desconhecem alguma lei ou algum procedimento porque vivem disso, né? Vendem esse trabalho, então tem que entregar um resultado positivo para o condomínio. Né? Bom, quando o síndico é morador, a gente sabe que os vizinhos, as pessoas, acionam o síndico 24 horas por dia, mais ou menos, né? Como é que fica o papel, então, desse síndico profissional contratado? Ele tem um horário pré-estabelecido para trabalhar? Ele vai até o condomínio todos os dias? Como é que fica final de semana? Como é que é? Bom, o cargo exige que um síndico seja síndico 24 horas todos os dias, né? É evidente que questões administrativas e que não são emergenciais, elas podem sim ser tratadas em horários comerciais. Mas o síndico tem que ter uma estrutura para atender o condomínio de maneira completa e a qualquer horário do dia. A gente sabe que um cano não estraga segunda-feira de manhã. Ele estraga domingo, sábado, feriado, geralmente quando não tem ninguém no prédio, né? E outros problemas também, portões, tudo que é tipo de problema, quando ele acontece fora do horário comercial, sempre é mais difícil de resolver. Então o síndico, ele não necessariamente precisa estar o tempo inteiro dentro do condomínio, né? Mas sim ele tem que ter uma estrutura, uma equipe, né? Um cadastro bom de fornecedores, para que então ele consiga acionar essas pessoas e resolver esses problemas. Isso de o síndico morar e o morador bater na porta de noite, né? O camarada está lá jantando ou até dormindo muitas vezes. Com o síndico profissional isso não existe, né? Porque o síndico profissional não está dentro do condomínio. No entanto, com o advento do WhatsApp, né? Que é uma ferramenta maravilhosa para muitas coisas e horrorosa para outras coisas, essa interface ela fica quase que o cara batendo na tua porta, né? O camarada te mandar uma mensagem e bater na tua porta fica quase que a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Então o acesso ele é quase que restrito mesmo. Como é que os moradores podem fazer, se organizar, conversar, para também tentar ajudar o síndico de alguma maneira? O que a gente tem visto assim é que durante algum tempo as pessoas deixaram de frequentar as assembleias. Tem uma estatística nacional hoje que no máximo 18% dos condôminos participam da assembleia, né? Aliás, é uma média, não é máximo, é uma média de 18%. E perderam o interesse por muitos motivos, tá? Por brigas, por coisas que não andam, por coisas que estão sempre ruins e tal, ou por coisas que são caras, né? O síndico só faz assembleia para fazer chamada extra, porque precisa de dinheiro para pintar, para fazer alguma coisa, as pessoas não querem pagar de fato. Então, esse retorno das pessoas à assembleia, ele tem acontecido de forma gradativa, como uma forma também de uma participação importante, né, nas decisões do condomínio e que dependem também do voto de cada um. Assim como nós escolhemos os nossos prefeitos, né, presidentes e tal, a lógica dentro do condomínio ela é exatamente a mesma. Então, a nossa não participação tem influência direta às coisas que não acontecem e aí a gente também não pode reclamar porque a gente está anuindo, digamos assim, não participando. No entanto, a participação em assembleias ela tem crescido, tá? De forma pequena, mas ela tem crescido porque os condomínios são maiores, porque as pessoas também querem participar de outras formas, com comissões de obras, de segurança, de entretenimento, comissões sociais que fazem festas, fazem atividades beneficentes também. Então a ideia é que cada vez mais pessoas também possam participar. O papel hoje de um síndico profissional é uma liderança. Não é um cargo de chefia, não é um cargo de um ditador lá, né? Um xerife lá que manda. Isso que afastava as pessoas das assembleias, né? Então hoje um síndico ele tem que ser um líder, ele precisa de seguidores, né? Ter seguidores sendo um síndico é primordial para a tua administração ser bem sucedida. E é muita responsabilidade ser síndico, né? Sim. E hoje já existem cursos para isso, vocês vão realizar uma imersão, inclusive, conta um pouquinho. Isso, então, eu dou aula num curso que forma síndicos na PUC, né? Que faz parte da Escola de Negócios da PUC, esse curso existe desde 2015 e por lá já passaram 250, 280 síndicos mais ou menos, que atuam hoje no mercado. Meu parceiraço lá é o professor Fábio Steren também, que dá aula junto comigo. E aí nós, lá é um curso técnico, né? Então as pessoas têm que aprender legislação, têm que aprender teoria lá. E aí a gente viu durante 15 turmas, agora está em andamento a 15ª turma, que muitas pessoas têm dificuldades em habilidades, né?
que ultrapassa qualquer conhecimento técnico. É saber se posicionar, é saber adotar a postura de um líder numa assembleia com 300 pessoas, por exemplo, né? Ou ainda, se comunicar com as pessoas de forma que tu consiga ser resiliente, que tu consiga levar a tua mensagem e tal. A gente viu que tinha uma deficiência muito grande. E aí, o ano passado, nós criamos uma imersão que dura 3 dias. Ela aconteceu em outubro do ano passado, no Vila Betânia, em Porto Alegre, aqui. E essa imersão, as pessoas vão para lá, tem que dormir lá, né? Então entra sexta e só sai domingo, se sair vivo, só sai domingo. E esse treinamento é justamente para desenvolvimento pessoal, muito autoconhecimento. As pessoas têm que se conhecer primeiro, para depois entender o que podem, quais são os seus limites, né? E focar, o que a gente sempre fala, as pessoas têm que focar no seu talento e não ficar multifocal, né? Eu quero aprender tudo e eu quero ser bom em tudo. Vai ser mediano em absolutamente tudo, né? Então tem que focar no seu talento, né? A característica mais forte que a pessoa tem e ser o melhor naquilo que ela já é boa, né? E não ficar focando em coisas que teoricamente não tem sentido. Como é que as pessoas podem fazer para participar? Esse curso está à venda na plataforma do Simpla, né? Simpla com Y, SYMPLA, e lá tem os ingressos à venda, vai acontecer 29, 30 e 31 de março no Vila Betânia, ou se quiserem procurar pelo meu nome nas redes sociais também, tem todo o portfólio lá do treinamento. Tá certo, muito obrigado então, José Henrique, pelos esclarecimentos aqui, direitos e deveres do síndico. E o Rio Grande em Movimento desta quarta-feira fica por aqui, a gente volta amanhã, outras notícias no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Tchau, tchau!